palestra da educação inovadora. Nós já tivemos no dia 18 de março um sobre cidadania digital com a Zida Kessel e César Nunes. Esse material está disponível para quem quiser assistir no Facebook ou no YouTube da Moderna. E hoje estamos com a presença aqui do professor Leandro Holanda, que é mestre em Ciências pela USP, especialista em Tecnologias Educacionais pela PUC de São Paulo, é cofundador da Tríade Educacional e possui experiência como gestor educacional em escolas privadas e como especialista em educação em empresas como a Fundação Lehman, Associação Nova Escola, Microsoft e Editora Moderna. É coordenador de Ciências da Natureza e STEAM no Colégio Albert Sabin e professor de Metodologias Ativas na pós-graduação do Instituto Singularidades. Participou de formações STEAM em Atlanta e na Universidade de Stanford e é um dos autores do livro Ensino Híbrido, Tecnologia e Personalização na Educação, da editora Penso, e indicado ao Prêmio Jabuti em 2016. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Professor, muito obrigada por participar. O tema hoje que a gente vai falar é sobre aprendizagem baseada em problemas, como fazer. E para a gente começar, eu peço que o professor faça uma primeira abordagem sobre o tema. Obrigado, Solange. Boa tarde para todos que estão acompanhando a gente. Bom, a gente vai falar hoje de um tema que ele é simples, mas ele é bastante confuso, principalmente porque não tem tanta literatura disponível que fala de aprendizagem baseada em problemas para a educação básica. Mas, basicamente, é uma proposta que tem um foco nas metodologias ativas, então, para colocar o aluno no centro, como alguém que vai desenvolver um trabalho em cima de um problema. Então, esse problema ele não é um problema simples, é um problema um pouco mais complexo, que vai dar origem a uma série de atividades que elas podem ou não estar organizadas, elas podem estar organizadas em etapas pelo professor ou elas podem ser mais abertas, proporcionando também autonomia para que o aluno investigue e que ele levante hipóteses, que ele busque conhecimento para tentar resolver esse tipo de problema. A gente tem um grande número de trabalhos que falam muito dessa proposta no ensino superior. Então, principalmente nos cursos de medicina, é muito comum trabalhar com aprendizagem baseada em problemas. E a gente tem alguns trabalhos, né? Então, se você entrar lá no Google Acadêmico, por exemplo, e procurar, você vai achar alguns trabalhos que falam bastante dessa abordagem no Fundamental 2, no médio, mas ainda bastante experimental. Então, acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar hoje e trocar de referências, de estrutura dessa metodologia. Vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, entrando pelo nosso canal, mas enquanto vocês não enviam, eu vou fazer algumas perguntas. E eu acho que a primeira que aparece para a gente, aliás, que grita para a gente, é: o que é um problema, professor? Boa pergunta. É difícil definir um problema, mas quando a gente busca um pouquinho da literatura para ler um pouquinho sobre aprendizagem baseada em problemas, na verdade a gente está falando sobre 3 possibilidades. Então, o primeiro pode ser um problema acadêmico, então um problema que está relacionado a uma área do conhecimento. Então, eu falo muito de ciências, porque é a minha área, né? Então, eu tenho, por exemplo, um problema de erosão, onde eu posso levantar dados, construir um problema, posso até fornecer algumas hipóteses e fornecer um tempo e uma estratégia para que os estudantes trabalhem em cima desse problema, levantando causas, buscando possíveis soluções, né? Buscando informações para complementar aquilo que já é dado no briefing do problema. Mas eu também posso ter um problema que pode vir de uma simulação. Então, ao invés de propor um problema que está dentro de uma área de conhecimento, eu posso realmente simular. E isso a gente até vê em algumas escolas, né, que trabalham, por exemplo, com simulação de assembleias, então assembleias parecidas com a Assembleia da ONU, então colocar os estudantes com papéis definidos, onde cada um vai ter que buscar uma informação e se preparar para exercer esse papel. Ou mesmo, então, simular uma situação onde o estudante vai se colocar no papel de um profissional, onde ele vai ter que aplicar esse conhecimento. E a gente tem uma terceira possibilidade, que é levantar problemas reais que estão mais relacionados ao cotidiano do estudante, né? Então, sai um pouco dessa perspectiva de que o professor propõe algo pronto, mas ele propõe a possibilidade para que o estudante levante isso na sua escola. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho na escola na qual eu coordeno o departamento de ciências, onde a gente fala muito de mosquito da dengue, e a gente levanta um problema com os estudantes e a partir daí a gente trabalha a pesquisa e a elaboração de soluções para isso. Então, isso está bem próximo do cotidiano deles, né? Então, acho que essas são as 3 classes maiores, mas basicamente um problema é algum desafio que vai ter que ser cumprido e a partir desse desafio é que a gente vai dar origem a essa metodologia, né? Seja ela mais direcionada ou mais aberta, mas tem que ser realmente desafiador, né? Não pode ser
um probleminha, né, simples, uma coisa assim, o que é, né? Então, como é que eu resolvo, por exemplo, a continha 1 mais 1, né? Isso não é necessariamente um problema que vai dar origem a essa abordagem, né? Então, a gente até precisa diferenciar um pouco a aprendizagem baseada em problemas de resolução de problemas. A gente está muito acostumado com esse termo, né? Resolução de problemas na educação. A resolução de problemas, ela, lógico, está no contexto da aprendizagem baseada em problemas, porque também é uma resolução, mas muitas vezes na literatura a gente vê como casos mais pontuais, né? Então, por exemplo, eu quero começar a minha aula, quero começar falando de reações, mas ao invés de eu começar explorando esse conteúdo, eu trago um probleminha curto, os estudantes vão ter 20, 15 minutos para pensar e propor soluções, e a partir daí eu começo a minha explanação, né? Então, isso é uma resolução de problemas. Uma aula, pensando numa aula, num processo de aprendizagem baseada em problemas, a gente precisa pensar num problema mais consistente, é um problema onde os estudantes realmente vão ter que pesquisar mais sobre isso, sobre esse assunto, pesquisar possibilidades, é algo que provavelmente não se resolve em uma aula, mas num ciclo de aulas, e algo que realmente vai colocar o estudante para usar a internet, usar as referências que ele tem, enfim, usar até a tecnologia que está disponível na escola para ele poder ir atrás dessa informação. Já que a gente está nessa fase de distinguir conceitos, outra coisa que acontece, uma confusão até, e aí creio que é o que você falou mesmo, por falta de uma referência teórica nesse segmento, é a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos, né? Então, vamos distinguir um pouquinho cada um deles? Boa, acho que esse sempre aparece, né? Quando a gente está conversando entre professores, mas, bom, ABP é o quê? Aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos. A sigla é até a mesma, né? A sigla é a mesma, né? Então, é legal, porque, assim, pode ser os dois, tá? Então, a primeira coisa pode ser projetos e pode ser problemas. O projeto, ele pode vir a partir de um problema. Só que o projeto ele tem características próprias, né? Então, ele tem etapas, ele tem uma questão norteadora que pode estar relacionada ao problema, ele tem etapas de pesquisa e tem processamento da informação e tem um produto final claro. Eu posso ter uma abordagem que é aprendizagem baseada em problemas que não necessariamente tem essa estrutura de projetos, né? Então, tem até aquela fala que a aprendizagem baseada em problemas nem sempre usa aprendizagem baseada em projetos. Mas né? a aprendizagem em projetos... Mas a aprendizagem baseada em projetos, muitas vezes ela usa da ferramenta... Desculpa, volta. A aprendizagem baseada em problemas, muitas vezes usa da ferramenta de projetos para sua estruturação. Principalmente quando os problemas são mais complexos, né? Aí vale muito a pena a gente conhecer quais são essas ferramentas de projetos que a gente pode usar nessa abordagem. Ok. Apareceu uma pergunta aqui, se existe uma escola, um tipo de escola que é mais propenso ou que mais adequado a trabalhar com essa metodologia? É complexo, né? Acho que hoje a gente vive um momento de muita experimentação nas escolas, né? Então, a gente tem escolas que têm estruturas mais tradicionais e essas escolas elas têm facilidade de trazer formação, mas têm dificuldade em mexer no processo, têm dificuldade em mexer nos espaços, ou mesmo na organização das aulas. E muitas vezes a aprendizagem baseada em problemas vai exigir um espaço que tenha dispositivo, que tenha acesso à internet, ou mesmo talvez uma aula maior do que 50 minutos. Então, acho que isso não é necessariamente um problema, né? A gente precisa perceber o que tem disponível, aquilo que a gente pode usar, ser criativo e pensar em como implementar. Mas tem escolas que já nascem, né, numa proposta de projeto. Em Nova York, a possibilidade de Ross Schools. É uma escola em Nova York e ela não tem grade, né? Ela não tem uma grade de aula de 40 minutos, ela tem uma grade mais aberta. Onde eles estão numa aula expositiva, mas eles têm momentos onde ele tem uma mesa própria com o material dele, onde ele vai trabalhar em cima desse problema. Então, com certeza, essa seria a estrutura ideal. Mas é muito complexo, né? E a gente também precisa tomar muito cuidado, porque é uma questão, né, que quer usar um pouco dessa metodologia para trazer mais o aluno como protagonista do processo, e que é possível de fazer, né? Então, a gente consegue adaptar espaços, recursos para pensar nesse processo, mas acho que a gente tem que ter essa clareza, né? Tem escolas que já estão pensando, por exemplo, na formação de professores, né? Porque
Algumas escolas que trabalham com projetos, geralmente o professor ele tem até um tempo extra, porque pensar num projeto, elaborar um projeto é algo que demanda muito tempo, né? Diferente de elaborar um exercício, uma aula simples, você tem que pensar muito, criar uma estrutura complexa que vai desafiar o estudante. E aí o professor tem mais tempo de planejamento, né? E em alguns casos o professor não tem esse tempo, então tem vários pontos aí para a gente pensar e entender. Mas, basicamente, esses dois modelos ajudam, né? A gente a perceber essas escolas que nascem assim e essas escolas que estão no movimento para tentar trazer esse tipo de inovação. Então, já vamos falar dessa implementação, da implantação de uma metodologia assim. Pelo que eu estou entendendo, uma escola que não tem essa prática, ela pode começar com movimentos, não necessariamente uma nova organização. Porque você citou a escola Nova York? É isso, chama Ross School. Tem até o documentário dessa escola no canal do Futura. Ok. Tem outras, tem Barcelona, Montserrat, tem até experiência brasileira, acho que o Projeto Âncora trabalha um pouquinho assim. A gente tem outra experiência, mas uma escola que tem uma estrutura ainda mais disciplinar, mais por componente curricular, como que você entende que seria uma prática para começar a fazer a transformação? Porque escola é processo, né? A escola não faz modificações radicais, ela começa de uma maneira mais tranquila, porque tem uma responsabilidade, obviamente, grande aí. Como que você acha que pode acontecer? Qual a sua sugestão? Eu acho que primeiro é a formação, né? Então, seja trazer alguém que vai discutir com o corpo docente, ou mesmo proporcionar uma formação interna, trazer um livro para ser discutido e fornecer esse tempo, né, para que os professores se apropriem dessa metodologia e também que eles experimentem, né? Então, acho que a gente também tem que tomar esse cuidado. Às vezes a gente faz os cursos na escola, né, toda a formação, e fica muito ali naquele momento que muitas vezes não leva a nada, né? Então, a gente precisa realmente pensar o que a gente quer, qual é a formação que a gente vai precisar, porque muitas vezes vai ser desafiador para o professor, para a gestão, até para os alunos, né? Eu lembro muito em 2012, quando eu estava experimentando um pouco de sala de aula invertida, meus estudantes perguntavam: você não vai dar aula, professor? Então, tem todo esse desafio que a gente precisa vencer. Mas acho que o mais importante é a gente experimentar e discutir, né? Então, não só uma experimentação assim, sem a gente se preocupar com ela, mas realmente uma experimentação onde depois a gente pode se encontrar com professores, discutir o que foi bom, o que não foi, o que pode ser adaptado. Mas a gente precisa experimentar, né? Experimentar com consciência. Acho que tem a ver com a pergunta agora que a professora Cleide Soares fez. Aliás, eu não sei se me apresentei no começo, acho que não. Eu sou Solange Petrocino, sou responsável por serviços educacionais aqui da editora, que trabalha diretamente com a formação de professores. E a professora Cleide está perguntando exatamente por que muitas escolas têm dificuldade de trabalhar com projetos. Eu acho que é justamente por conta dessa estrutura, né? A gente está acostumado, né, a trabalhar de uma forma, né? Os professores, como qualquer outra pessoa, a gente aprende por homologia de processo. Então, durante a nossa formação, a gente tinha lá um professor que estava dando aula para a gente, e o que a gente acaba reproduzindo é essa rotina, né? Então, a gente precisa ter experiências, né? Vivenciar isso. Muitas vezes ajuda, porque quando eu vivencio uma experiência, é mais do que até alguém falando da própria teoria, mas eu estou vendo aquelas etapas acontecendo no dia a dia, e acho que isso pode ajudar bastante, mas a gente também tem um pouco da dificuldade na estrutura, né? A estrutura do tempo do professor, a estrutura do tempo na escola, de poder adequar uma aula, poder planejar junto, né? Então, o grande desafio a análise das contas de água, o professor de ciências trabalha um pouco da questão da poluição, e a gente tem o trabalho, mas ele está ainda estancado, né, dentro das disciplinas. Então, isso é multidisciplinar. Para que a gente tenha um trabalho interdisciplinar, esse problema que a gente quer propor, ele precisa ser construído em conjunto, né, porque não necessariamente ele vai ser trabalhado nas aulas isoladas, mas ele pode trazer uma série de conhecimentos que vão estar relacionando essas áreas, mas num problema comum, né? Numa solução comum, algo que vai integrar realmente, vai tornar isso interdisciplinar. Então, eu vou encaixar uma pergunta aqui da professora Patrícia Cristina, porque ela fala, a pergunta dela é: na área de linguagem, como seria o problema? Gostaria de um exemplo para as aulas de língua portuguesa. E como você abordou a questão interdisciplinar, dá para ter uma abordagem de aprendizagem baseada em problemas exclusivamente num componente curricular? Eu acho que sim, acho que depende muito da nossa criatividade, né?
como a gente falou, muitas vezes a gente começa numa abordagem mais acadêmica. Esse tipo de problema que está mais ligado a uma questão acadêmica, ele pode ser desenvolvido numa única disciplina. Não necessariamente ele vai ser interdisciplinar. Pensando, por exemplo, uma possibilidade, talvez trabalhar com, trazer, por exemplo, a comunicação de alguma empresa que trabalha com algumas estruturas de cartas, os estudantes podem analisar essas cartas para entender o quanto que isso está realmente adequado à linguagem que se espera para esse tipo de texto, né? Eu não tenho uma grande experiência aí, mas eu sempre falo com os professores que eu trabalho na pós-graduação que é muito da nossa criatividade. Então, a gente precisa realmente pensar porque tem possibilidade para tudo, né? Então, todas as áreas conseguem pensar em problemas, né, para serem resolvidos. Talvez as estratégias que vão ser usadas é que são diferentes, né? Então, por exemplo, em ciência, a gente tem muita estratégia experimental, de construir, de propor, mas a gente pode ter, sim, com certeza, em linguagens também, por exemplo, a estratégia de, eu tenho uma questão onde eu preciso facilitar uma comunicação e eu posso construir um infográfico. Então, eu acho que tem bastante coisa aí para trabalhar. Ajudaria a pensar que problema não é uma coisa, necessariamente uma coisa ruim, porque uma visão no senso comum é de que problema é uma situação ruim, e não necessariamente, é uma situação desafiadora, certo? Certo, perfeito. Eu acho que, além disso, né, a gente precisa pensar nesse problema, para ser desafiador, ele tem que estar próximo do contexto do estudante, né? Então, eu vou usar um pouco da minha experiência. Trabalhei um pouco com espectroscopia molecular. Se eu trouxer um problema de espectroscopia molecular para um estudante do ensino médio, está muito distante do que ele conhece, dos conhecimentos que ele tem. Nem atrativo, né? Então, acaba nem sendo realmente atrativo. Então, eu acho que está muito nesse caminho, né? De fazer realmente o problema estar próximo, ele tem que ser desafiador, né? E tem que estar próximo da realidade do estudante, para que ele realmente pense na solução, porque o problema tem que ter solução. Então, acho que esse é o grande trabalho do professor, né? Elaborar esse problema e pensar, né? Quais são as possíveis soluções. Ele tem que estar sempre um passo à frente do estudante. Até porque durante o processo ele vai trabalhar o feedback, então ele vai precisar realmente conhecer algumas possibilidades. Ele não pode ir totalmente sem saber também o que pode ser uma solução para esse problema. A professora Patrícia Cristina, ela insiste na questão de citar um exemplo, que eu acho que na língua portuguesa é mais difícil. Eu também sou da área de biológicas, da área de ciência da natureza. E aí é que a gente... Você é de ciência da natureza? Sim. E é muito mais fácil, né, pra gente. A gente já faz isso antes de surgir a metodologia. Então, é muito mais fácil. Língua portuguesa, eu acho que tem possibilidades, sem dúvida nenhuma, mas é sempre mais difícil abordar questões... na área da gramática, talvez de linguagem formal, informal, da regionalidade, literatura. Eu fico pensando em possibilidades, não sei se você tem alguma coisa para contribuir com a professora. Eu penso assim, acho que você pode trabalhar com simulações também, né? Então, por exemplo, até os estudantes podem ser possíveis corretores ou analisar algum tipo de texto para fazer uma seleção para algum museu, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas eles podem, inclusive, levantar, né? Quais são os problemas que a gente tem na produção de texto? Quais são os problemas que a gente tem e o que a gente pode fazer para resolver esses problemas aqui dentro da escola? E aí propor, pesquisar possibilidades, então pensar em estratégias juntos com o professor para propor esse tipo de solução. Depois a gente pode até conversar mais, se quiser procurar no Facebook, a gente pode estender e a gente pode procurar referência juntos, mas tenho certeza de que é mais difícil, mas a gente consegue realmente pensar em como que a gente vai trazer essas referências. Eu visitei uma escola que a professora estava trabalhando junto com a arte, a questão do período literário e artístico, e eles estavam transpondo isso para a fotografia. Como representar o que aparecia no período literário e artístico, como luz e sombra, como que ele era, e trazer isso, como que isso poderia ser representado hoje na tecnologia que a gente tem de fotografia. Achei bem bacana o que a professora fez, e eles tiveram que realmente quebrar a cuca para pensar um montão de coisas, como que eram as possibilidades. Foi bem ativo, bem baker, bem mão na massa e também bem de problemas. Agora que você falou, até lembrei de uma experiência bacana, que era uma professora que ela tinha um problema, né, o problema dela era interessantíssimo. Os alunos tinham muita dificuldade em compreender os Lusíadas. E aí ela pegou, fragmentou o livro e os estudantes construíram algumas passagens no Minecraft. Então, é uma possibilidade
não necessariamente ele tem um problema, mas a gente pode criar um problema que pode levar a esse tipo de proposta. Até de como apresentar, né? Não necessariamente como resolver o problema, mas o problema seria como apresentar ou socializar isso através de outra ferramenta, né? Bem bacana. Vamos chegar agora, estão chegando algumas perguntas, eu vou guardar porque eu vou só para uma questão de organização, para a gente continuar. Eu acho que agora faz todo sentido a gente começar a entrar na Base Nacional Comum Curricular, né? O que apresenta e como que conversa essa questão da BNCC, que fala desenvolvimento de competências, habilidades, sem dúvida nenhuma, essa metodologia, até por ser uma metodologia ativa e conversa muito com o que está proposto na base, a base fala de usar diferentes estratégias, de falar do aluno protagonista e desse aluno desenvolvendo competências e habilidades, porque ao longo dessa metodologia a gente desenvolve milhões de competências, é uma metodologia muito adequada para trabalhar com desenvolvimento de competências, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho mais detalhado isso da base com esse desenvolvimento de competências. Bom, eu acho que a gente pode falar bastante das competências gerais, né? Porque aí elas vão contribuir com todos os professores, né? Hoje a gente tem na base 10 competências gerais que elas permeiam o ensino em todas as áreas do conhecimento, segmentos, né? Então ali a gente tem como que o estudante processa, por exemplo, o conhecimento, a informação, é a primeira competência. Então, quando a gente trabalha com aprendizagem baseada em problemas e você propõe um problema que o estudante vai ter que ir até a internet e é mesmo antes, né, que eu acho que é muito interessante, é você propor um problema e você colocar o estudante para pensar, né? Então, ele lê o problema. Agora, ao invés de você ir direto pesquisar sobre o problema, elenca quais são as dúvidas que você tem sobre esse problema. Então, você vai colocar o aluno realmente para pensar, para levantar questionamentos e depois processar essa informação, né? Então, acho que a gente tem um ponto aí. Mas a gente também trabalha muito com as dinâmicas de grupo, né, dentro desse processo. Então, não só o estudante trabalhando sozinho, mas ele trabalha num grupo. Então, a gente coloca aí já a competência da colaboração, por exemplo. Dependendo do problema que você traz para os estudantes, você pode propor alguma coisa que está relacionado ao ambiente, à poluição, ao consumo demasiado, e isso também vai trazer a competência da responsabilidade social, né? Então, acho que as competências gerais, elas realmente necessitam que a gente pense em outras formas de desenvolver o trabalho, porque eu fico pensando muito, por exemplo, na questão até da cultura digital. Não lembro o número também, mas é uma das competências gerais, né? Como a gente desenvolve essa cultura digital com os estudantes. E se a gente não coloca eles para explorar essas ferramentas, para buscar, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que ele desenvolva, né? Porque imagina, o professor está ali dando aula, às vezes ele usa um PowerPoint, usa algum recurso, mas o estudante não processa, então ele não de fato está desenvolvendo essa cultura. Agora, nessa perspectiva de aprendizagem baseada em problemas, eu posso pensar um recurso, tem um recurso muito legal que se chama WebQuest, e você pode trazer referências, ajudar os estudantes a como fazer uma busca. Eu tenho até um caso meu que eu me lembro muito quando eu fazia mestrado, eu tinha muita dificuldade em ler artigo científico. Então, quando eu queria achar uma informação, eu lia tudo. E um dia a minha orientadora sentou comigo e mais um amigo meu e foi me dando algumas dicas para fazer essa busca, de onde eu poderia buscar informação de uma maneira mais rápida para realmente saber se valia a pena ou não eu ler aquele artigo inteiro. E isso fez toda a diferença, né? E muitas vezes a gente escuta isso na escola, né? Poxa, mas meu aluno não sabe nem fazer busca na internet. Então, realmente, ele não sabe. Acho que vai muito da gente poder realmente ensinar esse estudante como é que se faz uma busca, né? Então, isso é desenvolver cultura digital. Dentro dessa metodologia, se abordou um aspecto que eu acho interessantíssimo, que a gente até tem um livro que é do Jim Enstein que fala sobre a era da curadoria, né? Que a gente está entrando num espaço que não só saber utilizar diferentes ferramentas, mas saber o que é fidedigno, o que está associado ou como pesquisar, porque como uma pergunta normalmente, como uma busca normalmente é uma pergunta, né? Como cortar os cabelos de madrugada e aparece a resposta. Como que isso faz parte do fazer do professor dentro dessa metodologia, ensinar como fazer essa curadoria e navegar nessa biblioteca de Alexandria que é a web, né? Sim, eu acho que é uma excelente colocação, né? Porque se parar para pensar na história, né, do trabalho do professor, o que a gente faz com excelência? É curadoria de conteúdo, né? Então, a gente pega um livro didático e a gente quer trabalhar uma questão, então a gente consegue com muita facilidade achar onde é que está isso no livro, qual que é o melhor exercício. E eu sempre, quando eu estou conversando sobre tecnologias, eu falo isso, né? Você nunca aplica na sala um exercício que você não leu e que você não tem uma ideia de como é que se resolve, né? A gente
testa isso, a gente faz a curadoria do conteúdo. Então, hoje, acho que cada vez mais é necessário para que o professor também faça a curadoria de recursos, né? Então, qual que é o recurso digital que eu quero usar com o estudante? E aí, se apropriar desse recurso, conhecer. Então, além do conteúdo, a curadoria digital das ferramentas digitais é essencial. É essencial, certo. Tem algumas, você já falou algumas, mas tem bastante perguntas que estão pedindo coisas práticas, porque acho que a gente tem que estudar muito a questão de fundamentação teórica, sem dúvida nenhuma, mas a gente começa replicando experiências, compartilhando experiências e os outros utilizando. Queria que você comentasse se você conhece mais alguma experiência, que a gente já relatou algumas, mas você conhece mais algumas, porque apareceram muitas aqui, perguntas sobre. Bom, eu vou trazer um material que eu uso muito, tem alguns casos de Problem-Based Learning que estão no livro da NSTA, que é o National Science Teacher Association, que é a academia de professores de ciências lá dos Estados Unidos. Então, eles têm vários livros, então eles têm lá, por exemplo, problemas de Terra e Universo, problemas de vida, então, e evolução, e é muito legal você olhar para esses materiais e ver como é que esses problemas são construídos, né? Então, essa é uma referência muito interessante. Eu até peguei um material, estava dando uma olhada aqui no material num site aqui de um livro, depois eu posso colocar para vocês aí. Mas se você buscar, tem alguns livros que falam de Problem-Based Learning no ensino superior. E ali tem alguns casos que são usados. Não sei se são os mais adequados para a escola, mas que eles podem ajudar o professor a conhecer um pouco disso, né? Como é que eu estruturo esse caso, como é que eu vou buscar informações para montar. Recentemente eu montei uma aula e não tem uma referência clara para você olhar esse caso. Então, eu comecei a buscar, eu queria que os estudantes construíssem uma proposta para energia sustentável, né? E aí, não só falar como que faz isso, mas que eles pudessem realmente analisar dados, né? Então, eu comecei a buscar no site, por exemplo, do IBGE, como que era o consumo de energia elétrica em cada região. Comecei a trazer informações de como que os equipamentos consumiam energia elétrica, como que as cidades consumiam mais ou menos determinado período do ano, e a gente vai criando um caso a partir desses dados, né? Então, acho que muito vem daí também, buscar esses dados, mas é difícil, eu particularmente não conheço nenhum material que tenha, assim, problemas prontos, que você vai olhar e falar, olha, é assim que se faz, né? É muito complexo isso ainda, mas acho que o que é legal é pensar um problema que vai ser complexo o suficiente para que o aluno tenha um processo de construção, de investigação. Não é um problema que vai ser resolvido a curto prazo, mas talvez vai usar 1, 2, 3 aulas para esse processo. Se eu pudesse contribuir de alguma forma, acho que o bem bacana é poder participar de comunidades que os professores compartilham, fazem trocas de experiências. Existem eventos, congressos de práticas, o ICLOC em São Paulo faz um grande, que é de compartilhamento de práticas, em que os professores podem mostrar o que estão fazendo e você, ao assistir, faz a sua adaptação para a sua realidade, consegue também estar produzindo novas coisas. Essa troca, não tem livro que vai dar conta disso, né? Não, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que o que eu tenho feito muito é poder participar de vários congressos e principalmente das sessões que são experimentais, né? Que alguém vai aplicar algum workshop, aí você vê como é que funciona, e aí você vai pegando esses elementos. O ICLOC, com certeza, acho que aqui em São Paulo é um dos eventos mais importantes para a gente conhecer mais sobre essas práticas. Entrando na questão da formação integral, o professor Bruno Nasser, ele pergunta de que forma a PBL ou APB, né, que em português ou em inglês, pode contribuir para o trabalho com as socioemocionais, já que os educandos ainda estão limitados a informações superficiais e que também conversa bastante com a base, porque as competências gerais, aliás, a base como um todo, ela aborda essa formação integral que engloba as socioemocionais, né? Sim, bom, acho que quando a gente trabalha em PBL ou qualquer outra metodologia ativa, o trabalho em grupo ele é muito forte, né? E colocar os estudantes para colaborar, eu acho que ajuda muito a desenvolver esse tipo de competência, né? Então, tem um material até muito legal, uma referência da Rachel Lotan, que é Organizando o Trabalho em Grupo. Então, é um livro que traz várias estratégias, até para os estudantes poderem elencar papéis e pensar nos objetivos, trabalhar com eles a questão de persistir, né, quando eles têm um desafio para resolver. Acho que um dos grandes problemas relacionados à aprendizagem baseada em problemas é justamente o problema frustrar os estudantes, né, eles não conseguirem persistir. Então, eu acho que ali é um momento onde a gente pode mostrar para eles, olha,
a gente tem uma série de conhecimentos e recursos que a gente pode usar, o professor trabalhar muito esse recurso do feedback, né, pensando como é que eu posso trazer uma referência, trazer uma prática para que o estudante possa ver sentido nesse processo e que ele realmente consiga superar esses desafios, né. Eu vejo muito a colaboração, vejo muito a questão da própria argumentação, né, como uma competência também que é muito forte na aprendizagem baseada em problemas. Eu acho que quanto mais a gente coloca os estudantes para trabalhar, menos o professor ali falando, mais a gente vai conseguir ajudá-los a desenvolver essas questões que a gente tanto quer, né? A própria autonomia, né? É um grande desafio, né? A gente quer desenvolver estudante com autonomia, mas a gente tem uma grande dificuldade de fazer isso dentro das escolas. Então, quando a gente trabalha com aprendizagem baseada em projetos, é uma forma de você mostrar, olha, eu tenho um material, eu tenho um problema aqui, vamos olhar para esse problema, vamos tentar resolver. E como que a gente vai fazer isso, né? Acho que essa é a parte mais importante. O professor, ele traz uma estrutura. Então, vamos pensar até numa forma mais prática. Acho que isso pode até ajudar os professores que perguntaram um pouco sobre uma referência de estruturação. Então, eu tenho ali um problema, por exemplo, onde eu vou trabalhar com os estudantes a questão de uma caixa de água que estava numa escola e que ela não está dando conta de manter essa escola com água o dia todo. Então, eu vou buscar informações sobre o tamanho, eu vou construir, isso que é bastante legal, um instrumento para aprendizagem baseada em problemas é você construir um kit do caso. E nesse kit do caso, você vai trazer várias orientações. Então, você vai trazer qual é o problema, uma descrição objetiva do problema, né? Então, vai ter ali 1 ou 2 parágrafos explicando o que é o problema, o contexto onde esse problema está inserido. E, inclusive, a gente pode até trazer algumas hipóteses de causa. Porque o foco maior não é a causa, mas sim a solução. Então, a gente pode trazer algumas hipóteses de causa e trazer algumas referências. Então, a partir da entrega desse problema para o aluno, eles vão ter um tempo para processar. E a partir desse processamento, o professor ele vai ser responsável por criar essas estratégias. Então, não é simplesmente, olha, está aqui o problema, vocês têm até amanhã para resolver. Não é, se vira. Não é Masterchef, né? Mas é realmente o professor pensar, bom, agora a gente pode fazer uma oficina para trabalhar como é que se busca uma informação num determinado banco de dados. A gente pode fazer, por exemplo, se partes do problema vão estar relacionadas à produção gráfica, a gente pode usar um aplicativo e construir uma oficina com ele sobre isso também para ajudar nesse processo, né? Então, acho que o professor vai ser muito importante para essa construção e aí com certeza vão entrar as competências socioemocionais, né? O que é mais complexo para a gente nesse caso é medir o desenvolvimento, né? Mas quando a gente trabalha, por exemplo, com rubricas, isso a gente consegue já facilitar um pouco o processo. Esse trabalho com rubricas, eu sugiro leitura de César Nunes, que foi da nossa live passada, que ele trabalha bastante com a avaliação por rubricas, que é o mais adequado para avaliar competências socioemocionais e acompanhar o projeto. Tem algumas perguntas que estão surgindo aqui sobre formação de professores, mas antes de entrar nisso, tem uma pergunta aqui que é a respeito do que você falou. A professora Fernanda Fernandes, ela fala que estratégias que podem traçar para implantar essa proposta em salas de aula com um grande número de alunos, uma vez que o feedback e o compartilhamento de ideias são essenciais. Uhum. Então, o número é um impeditivo, o número grande de alunos na sala? Eu acho que é uma realidade, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é uma realidade que eu acho que a gente não está tão perto de superar. Então, isso não pode ser um impeditivo. É mais complexo, pode mobilizar, né? Isso, mas é mais complexo, com certeza, pensar esse processo, mas não é impossível, né? Eu sempre trabalhei em salas de aula que tinham uma quantidade muito parecida, né? Então, 35, 40 estudantes. Eu acho que quando a gente consegue estruturar, por exemplo, um problema para que os estudantes trabalhem em grupo, a gente tem até a possibilidade de poder realmente caminhar, né? Porque quando você está ali dando aula na frente da lousa, você começa a falar, você começa a usar a lousa, começa a usar o recurso, mas o tempo todo você está chamando a atenção dele, do estudante, para você. Quando ele está trabalhando, é justamente o momento de você perceber que você tem estudantes que estão trabalhando e que você pode dar o feedback, inclusive pedir até ajuda, né? Então, você percebe que você tem estudantes que têm mais autonomia de processos e que eles vão te ajudar, você pode até montar esses grupos de maneira a distribuir esses estudantes, né? E aí você vai ter aliados nesse processo do feedback, mas com certeza o trabalho em grupo é muito mais fácil de promover o feedback do que uma aula normal. Porque você consegue ali caminhar, olhar o trabalho. É lógico que a gente tem às vezes uma forma de pensar em feedback como algo muito complexo, né? Algo que realmente vai tomar muito tempo do professor e às vezes, na verdade, o aluno precisa de uma pequena dica ali.
A gente precisa mais entender como é que eu dou o feedback, né? Qual que é o objetivo dele. E a gente pode organizar de maneira que o feedback seja dos próprios alunos, entre pares, né? Sim, sim. Avaliação de pares, que você também acaba usando a própria força do número de alunos para que eles possam fazer avaliação em pares. E eles são, às vezes, muito mais rigorosos até que a gente para dar um feedback para outros. E existem algumas ferramentas que são fáceis até para trabalhar com celular, aplicativos, Trello, Padlet, que são ferramentas que ajudam você a trabalhar com... o César até fala de pensamento visível, que é você trazer o que está sendo pensado e poder contribuir. E as ferramentas tecnológicas ajudam um pouco nesse número de alunos, porque aí você não é um para um, é um para todos e todos para um, que aí facilita esse processo de compartilhamento, né? Perfeito, bem colocado. Tem mais algumas perguntas aí vamos entrar em formação de professores. A gente tem aqui na editora um projeto que chama Moderna Compartilha, que a gente trabalha com essas competências, não sei se novas, porque até o Perreno a gente tinha colocado as novas competências para assinar, são sempre novas, mas a gente já precisa de novas estratégias e competências para trabalhar dentro dessa proposta, obviamente, de metodologias ativas, mas tem uns estándares que são do IST, que é um referencial de inserção de tecnologia importante, e a gente usa essas competências do professor, que o professor tem mudado muito. Quando você traz as tecnologias, tem que mudar o seu fazer e as suas competências. E aí vem uma pergunta com relação a isso. A gente precisa de novas competências, até quando você estava falando dessa mediação, o papel do professor como mediador, que não é tão novo assim, mas ela toma uma outra perspectiva, porque a mediação ela tem que ser muito planejada, porque não é simplesmente se vira, que a gente estava comentando, você tem que estar lá e saber qual é o próximo passo, como que você vai engajar, como você vai instigar, sem dar as respostas, porque é pôr o aluno para pensar. E aí tem um professor aqui que fez uma pergunta sobre a formação de professores. Ele fala da pergunta, tem várias aqui, eu não sei se é professor ou professora, Nenê Matias, qual é o maior desafio na formação inicial e continuada de professores para o uso de tecnologias? As universidades ainda estão muito longe, né? A gente está começando a implantar na sala de aula, ainda não é uma realidade nem dos mais jovens, sim, né? Sim. Eu sou professor... E você trabalha no Singularidades, né? Eu sou professor em 3 universidades e a disciplina que eu dou é justamente metodologias ativas, que está relacionado ao uso de tecnologia também. Eu acho que a primeira coisa é realmente trazer não só a tecnologia, mas também a metodologia, né? Então, às vezes a gente olha para a tecnologia e a gente quer olhar para ela, pensar ela na aula e acaba entrando como algo que vai enriquecer, mas se a gente quer realmente mudar, né? Então, você até comentou dos standards do ASTI, né? Então, eu quero mudar a forma como o estudante processa a informação. E eu quero usar uma tecnologia para isso. Não adianta só trazer a tecnologia, mas qual é o método que eu vou usar para isso, né? Então, como que eu vou elaborar essa prática, como que eu vou repensar? Eu acho que então, dos grandes pontos aí dessa parte da formação é justamente trazer a metodologia antes da tecnologia. A tecnologia ela vai acabar entrando como uma consequência, né? Então, facilitador. Como você comentou, a gente tem aplicativos que podem facilitar o feedback, a gente tem aplicativos que podem facilitar a avaliação, e isso tudo vai vir dentro desse processo, mas que está numa metodologia. E aí, a gente pode pensar em aprendizagem baseada em projetos, ensino híbrido, a gente tem o STEAM, o STEM, enfim, a gente tem várias que siglas. É o tema da próxima live. Exato. Deixa. Então, acho que conhecer isso é até mais importante, mas é importante também que eu realmente domine a tecnologia, né? Então, como a gente comentou, não adianta o professor pegar a tecnologia e lá falar, vou experimentar isso e ver o que acontece. Não, ele tem que ir lá, explorar essa tecnologia, tem que estar sempre um passo adiante do estudante, né? Então, ele precisa conhecer bem esse processo, não dominar, mas conhecer as possibilidades, né? Conhecer as estratégias, para que ele possa realmente levar para a sala de aula. E acho que o mais importante nessa formação é uma formação experimental. Então, eu conheço, eu penso, elaboro um plano de aula, penso na metodologia, penso na tecnologia, aplico, depois discuto isso com os professores, né? Posso ter outros professores assistindo a minha aula, mas é realmente um processo de formação que leve a uma mudança. E principalmente quando eu falo de formação, a gente trabalha muito na tríade essa questão de formação de professores. Então, a gente trabalha com várias escolas e sempre num processo que a gente preza muito por essa ideia da homologia de processos. Então, ao invés de dar uma palestra, né, que a gente prefere muito mais fazer uma oficina que traz os elementos dessa prática para que o estudante possa vivenciar isso, né? E o estudante, no caso, vai ser o professor. Então, para que o professor ele possa vivenciar essa metodologia, porque a partir dessa vivência é que ele vai pegar, olha, esse elemento eu gostei, acho que é legal, esse aqui talvez nem tanto, mas a partir disso eu consigo
inserir tecnologia, pensar em metodologias ativas, experimentando essas práticas. Entraram algumas perguntas aqui que são tamanho GG. São para outra live, mas vamos tentar resumir aqui. O professor Wagner Marini, eu vou fazer a leitura aqui. Professor Leandro, no ambiente acadêmico, não seria importante demarcar os conceitos de ensino e de aprendizagem? Entendo que o uso de resolução de problemas por projeto é substancialmente um recurso de ensino que potencializa a aprendizagem. Poderia comentar? Bom, essa é uma pergunta bem complexa. É um tratado. Eu acho que essa discussão, eu sou, assim, ao meu ponto de vista, eu sou muito prático, né? Então, a gente está pensando em estratégias para fazer o estudante processar a informação, para que ele aprenda alguma coisa, para que ele desenvolva alguma habilidade, uma competência. Então, essa discussão, não sei se ela realmente ela leva ao movimento que a gente quer, né? O que é ensino, o que é aprendizagem, mas tá relacionado o tempo todo, né? Então, quando eu penso, por exemplo, numa estratégia que usa aprendizagem baseada em problemas ou qualquer outra metodologia, eu, como professor, estou pensando no ponto de vista de ensino, mas o tempo todo é pensando na aprendizagem do estudante. Tem até uma discussão quando se fala de metodologias ativas, né? Porque tem gente que fala que é aprendizagem ativa ou é ensino ativo, né? E aí tem uma questão que a aprendizagem ela é sempre ativa, né? Independente se é uma metodologia ativa ou não, o estudante está sempre processando alguma coisa. Então, é muito complexo. Acho que isso aqui daria umas duas lives. Mas com maior ou menor atividade, né? A atividade seria maior ou menor uso das suas habilidades cognitivas, maior ou menor dependendo se é mais ativo ou mais passivo, se ele tem uma função mais receptora, né? Até pensando no processo cognitivo, né? Então, eu como professor, eu quero ensinar alguma coisa, mas eu quero que ele desenvolva um processo mais complexo. Então, eu quero propor algo que ele tenha que criar, alguma estratégia para que o estudante tenha que propor uma solução. Então, eu realmente estou elevando a minha expectativa de aprendizagem. Então, acho que uma coisa está relacionada com a outra. Mas aí acho que vale a pena buscar um pouquinho, tem uma referência interessante que é do César Cole, que se chama Psicologia da Educação Virtual, alguma coisa desse tipo. Eu lembro que eu estudei isso na pós-graduação e ele discute bem essa parte, né, do ensino e da aprendizagem, mas dá umas duas lives aí para a gente discutir. Tem algumas perguntas específicas. A professora Alessandra Castelli, ela fala se acha adequado o agrupamento produtivo, em que organiza alunos por nível de proficiência e recebe situações de acordo com o problema, de acordo com o nível de complexidade. Se você acha que esse agrupamento é adequado dentro da metodologia de aprendizagem baseada em problemas. Eu, particularmente, não sou muito a favor de você trabalhar sempre com níveis diferentes. Eu acho que você pode ter estratégias diferentes, mas acho que também você coloca um agrupamento de um grupo que está desenvolvendo um problema com mais facilidade, com mais autonomia, eles vão estar sempre à frente dos demais. Então, acho que o que a gente quer também é equidade, né? Então, acho que é legal também pensar em como é que eu consigo usar essas pessoas que têm maior fluência para que possam me ajudar, esses estudantes possam ajudar o professor a desenvolver os demais, né? A gente quer que a turma inteira se desenvolva, né? Então, e os dois aprendem, né? Não é só o que está de mais nível abaixo, os dois, então a proficiência avançada também aprende. Então eu acho que você pode mesclar, então talvez você pode ter sim uma proposta onde o estudante pode avançar mais ou pode recuperar mais aquilo que ele tem dificuldade, mas nem sempre essa estratégia, né? Usar também uma estratégia onde eu consigo desenvolver com todos um determinado conteúdo, né? Então... E quando você faz esses agrupamentos mistos, você também consegue depender menos do professor, porque as intervenções entre pares acontecem com mais frequência do que se for esse, porque senão gera uma dependência muito grande da mediação do professor. Sim. Então funciona menos em grupos grandes, né? O que eu gosto muito, na verdade, quando eu trabalho em grupo, é justamente você dar papéis, né? Então, quanto mais você organiza o trabalho em grupo, mais fácil fica para desenvolver esse processo de autonomia deles. Então, você tem, por exemplo, numa aula, um aluno que vai trabalhar com registro, o outro que ele vai estar preocupado se os estudantes estão trabalhando, todos estão conseguindo contribuir, o outro que vai ajudar na organização do material, mas que ao longo do processo eles vão trocando, né? Então, não sempre também o estudante faz o mesmo papel no trabalho em grupo. Então, acho que essa é a referência, eu acho que já deve estar até aí, acho que, nos comentários, que é a referência da Rachel Lotan, né, do trabalho em grupo. Então, esse livro é muito legal, porque ele tem uma série de estratégias, né? Então, são estratégias simples. Esse é um livro que traz estratégias para o trabalho em grupo de uma forma bastante facilitada, professor, inclusive com modelos. Então, de coisas que você já pode levar, aplicar, e até de dinâmicas que você pode trabalhar com os estudantes para que eles pensem na colaboração. Vou entrar em outro capítulo, que também não é pequeno, que é a professora Roberta Rocha.
ela pergunta como trabalhar com os pais para receberem essas propostas de resolução de problemas. E aí, só retomando aqui, ele já fez a distinção entre resolução de problemas e aprendizagem baseada em problemas, que a gente já fez, que algumas fundamentações teóricas fazem um pouco uma confusão, alguns fazem a distinção, mas entendendo que a gente está falando dessas... Na verdade, eu acho que não é só da aprendizagem baseada em problemas, mas de todas as metodologias que esses pais não vivenciaram enquanto alunos, né? Você tem visto algumas iniciativas que têm caminhado para isso, para resolver essa questão? Eu acho que assim, esse é um grande desafio, né, da escola, porque quando a gente pensa em inovação, a gente está pensando em mudar vários processos, né? E aí o pai, ele está mais acostumado, às vezes, com um processo que ele vivenciou na escola. Às vezes ele percebe que aquele processo não é tão parecido com o que está acontecendo com o filho, ele vai questionar a escola. Então, acho que o primeiro ponto é sempre dialogar. Então, se eu estou pensando em trabalhar com projetos, ou com problemas, ou com qualquer outra metodologia ativa, ou qualquer outro processo de inovação, é trazer isso para a família, né? Então, olha, durante esse ano a gente vai trazer isso, e por que nós vamos trazer isso, né? Porque isso é importante, a gente está falando de habilidades cada vez mais. O mercado e as universidades estão pedindo um estudante que tenha mais desenvolvido a questão da colaboração, do pensamento crítico, e menos do conteúdo específico, né? Porque isso está ali, ele pode buscar. É importante, com certeza, né? Sem conteúdo não tem forma, mas eu acho que a gente tem que sempre conscientizar. Conversar é sempre a melhor opção. Então, seja numa reunião de pais, seja até por meio das redes sociais, comunicando, né, o que está sendo feito, inclusive o que é feito em relação à formação de professores, sempre vai facilitar, né, o trabalho, porque quando o pai ele perceber que está acontecendo algum tipo de movimento desse, ele já vai saber por que está acontecendo, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre no diálogo, né? Tem algumas escolas aqui em São Paulo que eu gosto muito do trabalho que elas fazem, que em alguns sábados elas propõem vivências para os pais. Então, eu tenho lá, por exemplo, um trabalho de ensino híbrido, e aí... Eles experimentam? Ele vem experimentar, né? Então é super legal, porque ele percebe realmente que aquilo faz a diferença e dá valor para esse trabalho que está sendo feito na escola. Professora Roberta, existem também algumas possibilidades de trabalho com os pais, que é trazer dados. A gente tem hoje muitos elementos. Já existem universidades que fazem o processo seletivo com dinâmicas, aliás, processos seletivos para inserção no mundo do trabalho. Trazer esses dados para os pais mostram para eles que não dá mais para fazer o que a gente fazia, que a gente sobreviveu, graças a Deus, a isso, mas é que hoje o mundo mudou. Então, tem assim, essa formação, trazer dados para esses pais, que não é a escola que está falando, é o mundo que está gritando. Então, é legal trazer esses dados. E aí tem um outro capítulo, e a gente está a 10 minutos desse termo, mas tem um capítulo enorme que é sobre avaliação. Aí tem duas perguntas, está pedindo para falar sobre o processo de avaliação, da professora Sayonara Ribeiro, sobre o processo de avaliação usando metodologia. E tem o professor Bruno Nasser, que está falando um pouquinho sobre essa avaliação, se fazer no contraturno, ou existe um momento especial, ou se nas primeiras aulas, mesmo com os alunos mais sonolentos, adolescente, dependendo da faixa etária, abordar a questão da avaliação. Bom, eu acho que a avaliação é sempre complexa, né? A gente sempre tem uma alta expectativa da avaliação, que ela vai resolver uma série de problemas. Pensando em metodologia de avaliação, quando a gente trabalha em aprendizagem baseada em problemas, é muito útil trabalhar com essas ferramentas virtuais que você pode coletar dados dos estudantes, mas também trabalhar com a construção de um portfólio, porque muitas vezes a gente quer ter a ideia não do produto final, não da solução, mas a gente quer entender qual é o processo que o estudante construiu para resolver esse problema. Porque se você abre essa possibilidade, um grupo pode ter ido por uma vertente, o outro por outra, e os dois talvez chegaram numa resposta que resolve o problema, mas usaram estratégias totalmente diferentes. Então, o portfólio é muito legal. Eu até abri aqui, estava abrindo o livro do Russell, que é Avaliação em Sala de Aula. É um livro muito legal para até você consultar essas informações que você pode trazer, por exemplo, o portfólio, como é que você estrutura esse portfólio para ser trabalhado ao longo das aulas. Um exemplo muito legal é a FEBRASE, que é a feira de inovação que a gente tem lá na USP, onde eles pedem para que o estudante crie um caderno de bordo. Esse caderno de bordo é onde ele vai contar todo esse processo. Então, o portfólio é ideal para realmente pensar no processo que é realizado pelos estudantes. E acho que o segundo ponto para avaliar também é a questão das rubricas, né? Então, a rubrica, na verdade, o que ela é? É uma grade onde você vai estabelecer aquilo que está próximo do esperado, aquilo que não está tão próximo e determinados temas, né? Então,
em relação à colaboração, em relação à estratégia, em relação à tecnologia. O que eu acho bacana é você construir essa rubrica e já entregar para o estudante no começo desse projeto, né? No começo dessa atividade com um problema, porque ele já vai saber onde ele tem que chegar. Então, ele não é um instrumento só para você usar no final, mas é um instrumento que ele vai regular todo o processo, porque uma vez que você tem uma questão com algum grupo, você pode falar, olha, dá uma olhada lá naquele item da rubrica, ver o que a gente está esperando aqui de um trabalho realmente consistente, né? E aí ele vai lá e olha e percebe, né, o quanto que está distante disso, ele vai até fazendo um processo de autoavaliação. Então, acho que a rubrica realmente é muito legal. Acho que tinha, depois, aí, de novo, no livro do Russell, eu comentei, ele fala bastante do uso de rubricas, mas tem vários outros, o do William Bender também, que fala de projetos. Ele traz... Desde a construção de rubricas com os próprios alunos, né? Então, isso é muito legal também. Se você abre para construir com os estudantes, eles também fazem parte desse processo, né? Ele realmente colocou... A expectativa não foi colocada só pelo professor. Tinha mais um pedaço da pergunta, ele está falando do melhor período, porque ele está falando de ser no contraturno, se isso demanda algo, uma organização diferente da escola. Eu acho que o mais interessante é você conseguir fazer o movimento dentro da escola, com a coordenação, com outros professores, para construir isso no turno, né? Parece que eu tenho sempre a impressão de que está no contraturno não é importante, né? Então, eu acho que tem que estar dentro do processo. Mas vai depender muito... né? Exato. Parece que é uma coisa ali que é opcional. Não está no currículo. Eu acho que, assim, a gente pode pensar, depende da sua estrutura, da sua organização, mas acho que o mais interessante é realmente conversa com a coordenação, conversa com um grupo de professores, inclusive com os estudantes, para desenvolver isso dentro da sala de aula mesmo no dia a dia. Eu acho que dá uma cara nova, faz isso se tornar mais parte do processo, acho que é mais importante. Tem algumas perguntas que abordam especificamente o trabalho em escola pública. Um deles está falando sobre a questão dos projetos integradores, né, como eles conversam com essa metodologia. No PNLD, no Programa Nacional do Livro Didático do Fundamental 1, do EFAI, da série Ensino Fundamental de Anos Iniciais, a gente já teve um material de projetos integradores, que fez parte do material que as escolas adotaram, e tem previsto para o EFAF também, para o anos fundamental dos anos finais, e que obviamente, conversa um pouco com isso. Podia falar um pouco sobre isso? Bom, acho que a parte de materiais é possível a gente pensar, né? Tem essas estratégias, a gente teve lá o PNLD que abriu uma etapa para projetos integradores, mas acho que na escola pública a gente também tem as questões dos recursos, né? Então, muitas vezes a gente não vai ter o recurso ideal, né? Para pensar, por exemplo, em aprendizagem baseada em problemas, eu tenho que ter talvez uma conexão, ou se não tiver uma conexão, quais são as referências que eu vou trazer, os livros, para que eles vão ter que realmente buscar informação. Então, eu tenho que realmente pensar nessas estratégias, né? Os projetos integradores, eles vêm justamente como uma possibilidade, né? Então, até a gente tem um material da Moderna mesmo de projetos integradores que é muito interessante, porque ele traz um pouquinho das possibilidades e estruturas de projetos para os professores conhecerem. Então, ele pode olhar para esse material, entender como é que é essa estrutura, como é que a gente está trabalhando isso nesse processo, para até construir os próprios projetos deles, né? Então... E aí entra na pergunta da professora Rebeca Chaparro, que é exatamente na escola pública a capacitação do professor. Porque começa um pouco reproduzindo algumas receitas, algumas metodologias, algumas estruturas ou sequências didáticas mais estruturadas, depois vai ganhando uma autonomia, uma autoria aí, né? Eu gosto muito do trabalho de você ter sempre um processo de troca dentro da escola, né? Então, na pública existem os momentos Então, tem várias siglas, né? O HTPC, enfim. Os momentos onde os professores se reúnem. Eu acho que esse momento é muito rico, né? De um professor que experimentou alguma coisa, traz para a discussão, ou então você tem a possibilidade de um professor assistir a aula dele para trabalhar a questão do feedback. Acho que isso é muito rico para desenvolver esse processo na escola. Tem uma dúvida bem pontual aqui da professora Mônica Pienelgonda. Ela está dizendo, nós aprendemos de modo diferente, né? Nesse sentido, talvez falte um pouco de exemplos e modelos de sucesso. Ela pergunta primeiro se, nas referências que você indicou, traz esses exemplos práticos, ou se você tem algum para citar. Perfeito, eu estava separando um aqui. E aproveita e agradece e parabeniza pelo seu trabalho. Que bom, obrigado. Bom, eu separei aqui, na verdade, tem um exemplo que chama Aprendizagem Baseada em Problemas, e ele é um livro feito para educação corporativa, só que ele tem uns exemplos interessantes. Então, um dos autores é o Fábio Fresati, tem outros autores aqui, mas depois vocês podem procurar. Ele traz alguns casos mais mastigados e o que é
cada etapa do processo para se construir um problema. Mas eu acho que a gente realmente tem. Eu passei, né, quando a gente conversou sobre essa live, que tem mais de um mês. Então, passei esse tempo pesquisando e lendo artigos e procurando. E eu não achei um que falasse, olha, esse é um modelo de problema legal que você pode usar. Então, é muito da criatividade do professor e de realmente conhecer essas estratégias. Não tem um modelo fechado, né? Mas acho que para pensar um pouco, talvez em ajudar a estruturar, aí tem aquela primeira definição que eu posso até repassar, que eu acho que vale a pena. Estão pedindo bibliografias. Se você puder falar calmamente algumas aqui, acho que ajudaria. Tá. Eu falei essa agora, e a gente colocou algumas, a gente conseguiu colocar, né? Então a gente colocou algumas aí do William Bender, que é muito legal porque ele fala da estrutura dos projetos, que é a aprendizagem baseada em projetos, e a da Rachel Lotan, que ela fala do trabalho em grupo. Então essa bibliografia é muito legal porque ela ajuda o professor, principalmente essas duas, do William Bender e da Rachel Lotan, a olhar para as estratégias. Então ele tem a estrutura do trabalho em grupo, como organizar o trabalho, você pode fazer isso, isso e isso. Então ele está bem mastigado. Né? Então esses dois materiais são bem legais. Pensando lá na questão dos problemas mesmo, então aqui acho que um problema acadêmico, né? Então, por exemplo, vamos criar um problema pensando num problema acadêmico. Então eu quero trabalhar dentro de ciências um conteúdo de poluição sonora. Então eu posso criar um problema que está relacionado a um condomínio, um município, uma cidade, uma praça, onde eu tenho um problema e trazer, por exemplo, tabelas de decibéis, tabelas que mostram para os estudantes o que realmente faz mal para o aparelho auditivo, qual é o nível, como se mede isso e quais são as leis. E a partir daí eles vão explorar esses dados para construir uma proposta de intervenção. Então, para pensar numa resolução para esse problema. E ele vai estar muito relacionado a algo que você vai trabalhar na sua aula. Então, é um problema que está muito relacionado ao conteúdo acadêmico. Então, o segundo é pensar num problema que é uma simulação. Então, a simulação ela pode ser tudo. Eu lembro que uma vez eu simulei com os meus estudantes, eles eram engenheiros. E aí eu criei um problema. Então, eu trouxe vários plásticos, eu pesquisei as propriedades dos plásticos, e aí eu coloquei que eles tinham que construir um objeto X para a indústria, e eles tinham que analisar isso e escolher qual que era o melhor plástico para isso. E aí eu disponibilizei alguns materiais para eles testarem também na prática, e aí nesse processo eles tinham que resolver esse problema por meio de uma simulação. Então eles eram realmente engenheiros nessa aula, e eles tinham que resolver esse processo. Então essa é uma sugestão, e uma terceira é realmente levantar esses problemas dentro da escola. Então, pegar, por exemplo, vamos conversar com os estudantes, fazer um brainstorm ali, de pensar quais são os problemas que a gente tem na nossa escola que a gente quer resolver. E aí, eles vão trazer esses problemas. Isso vai se tornar mais aberto. Aqui tem até uma conexão legal com a pergunta anterior, porque esses problemas reais que são mais abertos, eles podem dar até origem a disciplinas específicas de resolução de problemas. É porque, às vezes, é mais difícil o professor, na aula de ciências, matemática, conseguir fazer esse processo mais aberto. Mas, às vezes, no contraturno, eu consigo ter uma disciplina de aprendizagem baseada em problemas que o estudante realmente vai levantar e que, durante um tempo, ele vai se dedicar a resolver aquele problema. Eu lembro até de uma aula que a gente fez no Espaço Maker, e a gente estava pensando em problemas da escola. E aí, um grupo pensou, um problema que a gente tem é que a gente perde muitas coisas. E aí eles pegaram vários materiais para construir um espaço onde tudo que era perdido podia ser colocado. Então é um probleminha simples, mas eles tiveram que usar um pouquinho dos conceitos de matemática para poder fazer essa construção de ângulos. Então eu acho que esses 3 casos podem ajudar na estruturação desses problemas. Vou trazer outras sugestões para vocês. No site da Fundação Santiliana, a gente tem algumas publicações gratuitas, abertas, você pode fazer o download do livro. Tem um que chama Educação para o Século XXI, que é da Young Digital Planet, que a gente fez a tradução, o Smart Lab aqui da empresa fez a tradução, e que traz algumas experiências, e tem também dois livros de educação inovadora, que também a gente, junto com a Futura, a gente conseguiu fazer e traz algumas sugestões. Então, fica também para vocês a dica de leitura. A gente está no finalzinho já, professor, então não sei se quer fazer alguma consideração, um recado final para quem está nos assistindo. Só mais uma referência, acho que tem um texto legal que a gente escreveu para a Educatrix. É um texto sobre projetos e BNCC. E lá tem um exemplo de projeto. Então, boa. Ele é um projeto que está relacionado a um problema real. Então, ele tem as estruturas. Então, procura lá, projetos, BNCC, Educatrix,
Leandro Holanda, que vocês vão achar esse texto. E acho que ele traz esse exemplo mais claro. Está aberto também, está disponível para download da revista, está tranquilo. Vocês também podem dar a Educatrix. Foi, acho que é a penúltima edição, né? É isso, acho que foi a penúltima. Se não me engano. Também vocês aliás, bacana acessar a Educatrix, tem vários textos com várias sugestões, experiências muito práticas que vocês estão perguntando aqui, é bastante interessante. A gente está acabando. Estamos no finalzinho. Quero aproveitar para convidá-los para o dia 21 de maio. A gente tem a próxima live desse ciclo de educação inovadora, que vai ser sobre metodologia STEAM, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, com o professor Tiago Bevilacqua. Então, já os convido para esse evento. Agradeço imensamente a sua presença, Leandro. E obrigada a vocês todos que estiveram aqui conosco assistindo a live. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até.